O Senhor nos deu algumas mensagens sobre santificação. E essa é mais uma mensagem que o Senhor derramou no meu coração, no meu espírito. E o título dessa mensagem é O Mel no Corpo do Leão Morto. O mel no corpo do leão morto. Então, Juízes 14, do versículo 5. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando ele nas vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão, como se fosse um cabrito, e não disse nem a seu pai, nem a sua mãe, o que tinha feito. Depois, ele desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se do caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel, e tirando-o nas mãos, foi andando e comendo, e chegando aonde estava seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram, porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Então tem gente comendo mel de um lugar morto, e só porque é doce, a pessoa está comendo morte, e não sabe. E Deus vai falar conosco nessa manhã. E antes de nós comermos esse alimento tão precioso do Senhor, eu queria que você gastasse 2 minutos agradecendo pela comida. Por favor, diga ao Senhor: muito obrigado por me alimentar, muito obrigado por cuidar de mim espiritualmente, muito obrigado por me ensinar a ser santo, muito obrigado por me mandar mais uma palavra, mais um alimento. Come on, church. Alguém clama ao Senhor, alguém pede que os olhos sejam abertos nesse momento. Alguém clama e abre os meus olhos. Não deixa eu ouvir mais uma pregação e ficar cego. Não deixa eu ouvir mais uma mensagem e ficar surdo. Não deixa o meu coração continuar duro, mas quebra o meu. Alguém diz comigo: Senhor, fala que o teu servo ouve. Toca os meus ouvidos. Senhor, mostra e o teu servo vai ver. Toca o meu coração. O teu servo vai entender. Pode sentar, querido. Obrigado. Louvado seja. Queria começar nessa manhã de Santa Ceia, onde nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. E nós vamos agora meditar um pouco sobre a santidade de Deus e a santidade que nós devemos ter. Eu queria dizer que a santidade está se tornando cada dia uma coisa cada vez mais preciosa. Como assim? É que quando uma coisa começa a ficar em falta, ela se torna mais rara, ela se torna mais cara e mais preciosa. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que o mundo está se precipitando em uma multiplicação da iniquidade, o que significa que cada dia que nós vivermos nessa terra, e você precisa se conscientizar disso, o mundo vai ficar cada vez mais corrompido, as pessoas lá fora vão ficar cada vez mais impuras, e você não deve se assustar, porque Jesus profetizou essa palavra quando ele disse: e por se multiplicar a iniquidade. Como eu falei na terça-feira, se Jesus tivesse falado pela adição da iniquidade, seria até menos ruim, porque, como eu disse aqui, 10 mais 10 só dá 20, mas 10 vezes 10 não dá 20, dá um pulo muito grande. E Jesus não falou que a iniquidade ia ser adicionada, ele disse que ela ia ser multiplicada. Então, eu não sei se você está de olhos abertos para ver a multiplicação da sujeira ao nosso redor. Por que Deus, mais uma vez, no seu carinho com essa igreja, está trazendo mais uma mensagem de santificação? Porque Ele está querendo fazer maravilhas.
Ele quer fazer maravilhas em nosso meio. Não teve nenhum amém. Porque ele disse para Josué: santifica o povo, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Mas as maravilhas não vêm no meio de um povo não santificado. Então, não só Deus, mas as pessoas do mundo e até dentro da igreja, elas sentem mais falta daquilo que é santo. Tem alguém que concorda comigo? Quem aí sente falta daquilo que é genuinamente puro? Eu não sei se você está conseguindo discernir como que a igreja está misturada hoje. Todo mundo é crente, todo mundo fala em Jesus, mas é uma mistura tão terrível que você não consegue sentir o gosto puro de Jesus, o gosto puro do Espírito Santo, porque a coisa está tão diluída, tão misturada com tantas coisas. Então, existem pessoas dentro da igreja clamando por santidade. Tem alguém aqui? Existem pessoas desesperadas por aquilo que é realmente puro dentro da igreja. Não só dentro da igreja, mas o mundo também. Você acha que não? Mas o mundo está cansado da sujeira. É tanta sujeira que eles procuram onde há algo limpo, onde há algo puro. E é aqui onde a santidade vai ficando cada vez mais preciosa. Nos últimos dias, a santidade se tornará cada vez mais a marca verdadeira dos que serão arrebatados dessa terra. Presta atenção, igreja, você precisa compreender essa introdução, é muito importante. À medida que o mundo se corrompe, a igreja tem que se santificar mais. Porque antes não havia muita diferença, mas cada dia a diferença vai aumentar. O mundo vai ser mais mundo e a igreja tem que ser mais igreja. O mundo vai ser mais sujo e a igreja vai ter que ser mais limpa. E presta atenção, Deus está nos chamando de nazireus nessa manhã. Porque Ele me falou de Sansão, e eu queria convidar você para deixar o texto aberto lá, e você voltar um capítulo lá em Juízes. Nós lemos o capítulo 14, mas vamos dar uma olhadinha no capítulo 13. O que significa ser um nazireu? No capítulo 13, no versículo 4. Quando o anjo apareceu à mãe de Sansão para avisar o nascimento dele, ele avisou para ela que esse menino seria nazireu. Eu vou explicar para vocês hoje o que é um nazireu. Versículo 4, capítulo 13. Toma cuidado, disse o anjo para a mulher, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa impura, nem a mãe dele podia comer, porque tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Nazireu era uma pessoa que fez um voto de santidade. Eu queria perguntar se tem alguém aqui que fez voto de santidade ao Senhor. Eu queria perguntar se tem alguém aqui que no mundo impuro e sujo que nós vivemos, declarou ao Senhor: todo mundo pode se sujar, mas eu vou ser santo. E é isso que o nazireu, se você é essa pessoa que fez um voto de santidade, então você é um nazireu. E o que acontece com o nazireu é que ele não tem a mesma dieta de todo mundo. Ele não bebe o que todo mundo bebe, ele não come o que todo mundo come, ele não toca naquilo que todo mundo toca. Um nazireu era uma pessoa separada, nem no cabelo ele podia tocar, simbolizando a unção que estava na sua cabeça. Então, nazireu significa separado, consagrado. É isso que você é. Ele não tocaria em vinho, ele não cortaria o cabelo e ele não tocaria num corpo morto. E hoje o Espírito Santo vai enfatizar essa parte do corpo morto, tá? Ele viveria puro, ele viveria separado, limpo, sem se contaminar. Alguém comigo, fecha os olhos um minutinho nesse momento, porque você já ouviu palavras suficientes nesse momento para começar a pedir para Deus: tem misericórdia de mim e me limpa nessa manhã. Come on, church. Ore comigo onde você está e fala: começa pelos meus olhos. Porque quantas vezes nossos olhos não estão vendo a sujeira e a gente está envolvido nela, ela está ao nosso redor. Infelizmente, muitas vezes ela está dentro de nós. Senhor, cura a igreja. Alguém clama comigo: limpa a tua igreja.
Fala para ele, me dá uma noção de santidade nessa manhã. Fala para ele, à medida que essa mensagem é pregada, me santifica, me santifica, me santifica. Fala ao meu espírito nessa manhã. Mostra-me a noção da pureza, da santidade que eu devo ter como nazireu do Senhor. Então vamos voltar aqui, vamos continuar. O nazireu é um tipo da igreja, tirado do mundo, tá? Para ser puro e para poder ir morar com um Deus santo. O nazireu é uma pessoa consagrado ao Senhor. Eu acredito que a igreja ainda não entendeu direito a que tipo de reino e a que tipo de dono nós pertencemos. Eu acredito que a igreja, a maioria das pessoas na igreja ainda não entendeu que nós éramos propriedade do maligno. Você entendeu o que eu falei? Ele tinha um direito, nós fomos vendidos a ele pelo pecado. E sabe o que aconteceu? Nós somos comprados pelo Senhor da mão dele. Come on, church. A gente estava vendido. A gente já era dele. Só por ter nascido em pecado, nosso quartinho no inferno já estava garantido. Já estava garantido. E Jesus chegou e falou, deixa eu comprar. Me dá aí. Kiri mahanashou. Purala halabasai. Rekamanamarashou borabahai. Quando nós levantamos aquele cálice, nós estávamos mostrando o preço que foi pago pela nossa vida. Se a gente foi comprado por um preço altíssimo para ser tirado da sujeira, como nós vamos deixar a sujeira tocar em nós de novo? Se nós somos tirados do mundo para viver uma vida santa como nazireu, como deixar a sujeira do mundo nos tocar novamente? 1 Coríntios 6 é um texto muito importante, o verso 16 e 19, isso é, 19 e 20. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz, ou não sabeis que o vosso corpo, e Paulo já começa pelo corpo aqui, é templo, é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Escute, nenhum ser humano tem propriedade própria. Ou você pertence ao diabo espiritualmente, ou você foi comprado por Jesus e pertence a outro dono, mas você não está sem dono. Come on, church. Ou você pertence a Satanás, ou você pertence a Cristo. Não existe ninguém que não é propriedade de ninguém. E a Bíblia está dizendo, vocês não são de vocês mesmos, vocês são santuários do Espírito Santo. E no versículo 20, o Espírito Santo diz, por isso, porque foste comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo de um nazireu não pode andar sujo. O corpo de um nazireu envolve os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, o estômago, os órgãos sexuais, os pés, as mãos, a imaginação. O corpo de um nazireu não pode refletir a sujeira do seu antigo dono, ele reflete a santidade do seu novo dono. Come on, church. Hoje nós vamos santificar o nosso corpo ao Senhor. Hoje nós vamos santificar a nossa alma ao Senhor. Hoje nós vamos santificar o nosso espírito ao Senhor. Come on, church. Nós somos comprados por um preço. Em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprados, resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue, como de um cordeiro. Nós somos comprados com o sangue de Cristo. Comprados com o sangue de Cristo. Eu tive o privilégio de preparar as bandejas da Santa Ceia. Enquanto eu estava derramando o vinho em cada cálice, eu falava, Senhor, tudo na vida humana tem a ver com sangue. As pessoas fazem pacto de sangue, porque é o que vale. As pessoas, quando matam alguém, elas derramam o sangue, é o sangue do ser humano que contamina a terra. Incrível, o sangue de animais não contamina a terra. Você pode matar quantos animais se quiser, mas é o sangue humano, é a vida humana, é a alma humana que derramada na terra, contamina a terra. Por isso, não havia outro preço para nos resgatar, a não ser o sangue
de Jesus. Por Jesus se torna um de nós e derrama o seu próprio sangue para ter uma igreja santa. Eu estou na minha introdução dizendo que nazireus não podem se contaminar. Interessante que, para começar, eles não podiam beber vinho. Eu queria falar com os crentes que gostam de beber e que a gente não proíbe. Vocês nunca notaram que a Bíblia proíbe aqueles que realmente querem se santificar a não beber vinho? Você quer beber? Problema seu. Mas a Bíblia está dizendo. Se você era sacerdote, você não podia beber vinho. Se você é nazireu, não podia beber vinho. Espera aí, por que os melhores não podem beber? Explica isso para mim. Por que o resto pode? Mas os mais puros, os mais santos não podem. Porque o vinho é um símbolo de contaminação. E sabe o que o vinho faz? Ele faz o contrário daquilo que a gente está orando aqui. Enquanto a gente está orando aqui para Deus acordar os sentidos, despertar os sentidos, abrir os olhos, o vinho, ele entorpece os sentidos. O vinho, ele adormece os sentidos. O vinho faz a pessoa ficar sentada no banco achando que está perfeito quando ele está morto. O vinho produz a igreja de Laodiceia. Ela pensa que está bem e ela está mal. Ela pensa que ela é rica e ela é pobre. Ela pensa que ela é abastada e ela não tem nada. É isso que o vinho faz. Por isso ele faz. Se você quer ser nazireu verdadeiro, tira tudo que entorpece os seus sentidos. Eu estou debaixo do fogo da santidade de Deus. Nazireus não deveriam se casar com mulheres estranhas. Interessante que Sansão, nessa manhã, ele representa a geração de hoje que quebra todos os votos do nazireu. Sansão representa a geração de hoje que quebra todos os votos de santidade. Você não deve se envolver com mulheres estranhas. O que Sansão faz? Em vez de casar com uma judia, santa, consagrada, mulher de Deus, ele vai atrás de uma filisteia. Os pais dele perguntam para ele: será que você não achou nenhuma mulher em Israel? Não, é dessa que eu gosto. Cuidado com aquilo que você gosta. Porque talvez o que você gosta não é o que o Espírito Santo gosta. Mas presta atenção, eu vou falar uma coisa ruim agora. Se você quiser mesmo o que você gosta, é perigoso Deus deixar você ter. E depois você pagar um alto preço por aquilo que você gostou tanto na carne, que não era o gosto do Espírito Santo. O nazireu, esse Sansão, ele quebra os votos. E outra coisa, não era só de mulheres filisteias, ele gostava de prostituta. Come on. Esse nazireu desceu ao mais profundo da degradação que um nazireu deveria descer. Não era uma mulher qualquer, não. Ele gostava de prostitutas. Escute, Sansão, ele representa a natureza de pastores corrompidos, que se unem com as prostitutas do mundo. E eu estou falando se prostituindo espiritualmente com dinheiro, se prostituindo espiritualmente com a fama, se prostituindo espiritualmente com as coisas desse mundo que diluem o Evangelho, o poder, a autoridade do Evangelho de Cristo. Quando Sansão estava em Gaza, que ele levantou de madrugada e arrancou as portas da cidade, ele estava dormindo na casa de uma prostituta. Não era Dalila o nome dela, era outra. Dalila foi só a última. O que é que você ainda gosta, que o Espírito Santo está dizendo: eu odeio isso que você gosta? Porque Sansão é tudo que o nazireu não deveria fazer, ele fez. Terminou cortando o cabelo, tocou num corpo morto, tinha contato com prostitutas. Quando você não compreende que você é nazireu, as suas orações são orações em torno de você. Eu estou jogando aqui um ponto que parece não ter nada a ver, mas a revelação que o Senhor me deu foi: quando o nazireu tem consciência de que ele existe para ser consagrado ao Senhor, as orações dele mudam. Deixa eu te falar como é. Ao invés de você ficar orando para pedir coisas para você, para receber e para adquirir, como se você fosse centro e que Deus existisse para te satisfazer, você tem uma ideia diferente. Você tem uma ideia: eu sou nazireu, eu sou consagrado a Ele, eu vivo para Ele.
Então, quando o nazireu ora, ele não ora para pedir, ele ora para se entregar. Eu vim aqui me entregar. Eu vou gastar 2 horas orando, não é porque eu quero receber poder para ficar famoso, não é porque eu quero receber dons, não é porque eu quero receber e aumentar. Eu vim aqui porque eu sou consagrado a Ti, eu vim me entregar. Eu vou passar esse tempo aqui só para me devolver. O nazireu tem uma oração diferente. Ele ora para se devolver, porque ele é consagrado ao Senhor. Come on, church. Alguém diz comigo, por favor, se eu orar, eu devo orar para me render. Vou jogar esse ponto rapidinho aqui, pregar uma pequena mensagem no meio aqui, porque às vezes a gente ora e não se rende, às vezes a gente jejua e não se rende, às vezes a gente passa fome 3 meses, estou fazendo um jejum de 90 dias, mas não se rende ao Senhor. Deus diz assim, era melhor você tomar o seu cafezinho todo dia e se render a mim. Era melhor você não ser tão rebelde, desobediente, porque você consegue jejuar e passar fome, mas você não consegue fazer o que eu te mando. Vocês estão entendendo o que Deus quer? Eu digo para vocês, eu gosto de orar há muito tempo, mas quando eu vou orar há muito tempo, eu pergunto, Senhor, será que eu não estou te desobedecendo? Será que eu não estou sendo desobediente em alguma área? E estou tão feliz em passar todo esse tempo aqui em oração, mas sendo rebelde em outra área? Come on, church. Alguém faz uma pequena oração comigo, e a oração é a seguinte: Senhor, me revela minhas rebeliões ocultas. Me revela minhas rebeliões ocultas. Sabe por quê? Às vezes você não percebe onde você se rebela contra o Senhor. Embora você esteja disposto a orar, embora você esteja disposto a jejuar, mas você não está disposto, às vezes, a se entregar. Agora, vamos entrar no texto que eu acabei de ler. Eu quero começar com o versículo 6, lá no capítulo 14 de Juízes, porque, versículo 5, desceu Sansão com seu pai, e chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Eu queria dizer que todo aquele que decide se consagrar a Deus enfrentará leões espirituais. Leões malignos que saem para atacar a sua santidade, que saem para atacar a sua pureza. Tem alguém aí tentando se consagrar? Tem alguém aí tentando ser santo? De alguma forma os leões vão tentar te atacar. Eles vão tentar colocar culpa em você, dizendo que você não é santo. Eles vão tentar dizer que você não é suficiente. Eles vão tentar roubar a sua santidade de alguma forma. Tenha certeza que há leões no seu caminho. Seria impossível você se consagrar, você dizer eu sou santo, e os leões do inferno não serem enviados contra você. Leões que querem devorar a santidade de um povo consagrado ao Senhor no mundo corrompido. A coisa que o diabo mais odeia é alguém tentando ser santo no território dele. Porque o território aqui ainda é dele. Ele está multiplicando a iniquidade, ele está sujando as pessoas cada vez mais. Então quando ele vê a massa da humanidade se sujando, e uns 3 ou 4 no meio, que fica em pé, que não se curva a estátua, e que diz, as minhas vestes são santas, essa lama não vai me pegar, essa lama não vai me sujar, não vou comer a sua comida, não vou deixar ser seduzido pelos seus pratos. Ele tem ódio, ele tem raiva, ele vai enviar leões contra você. Mas Deus está dizendo, se você se deixar encher pelo Espírito Santo, você vai destruir esses leões espirituais. Nenhum leão do inferno tem poder contra um crente santo. Eu estou falando de crente santo, eu não estou falando de um que se veste como santo, que parece como santo, que fala como santo, mas o coração é sujo. Eu estou falando de um crente santo, limpo, consagrado, que não vive em torno de si mesmo, de suas realizações, seus propósitos, mas ele vive em torno da santidade de Deus. Quer saber o que acontece no versículo 6? Mas o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que, sem ter ferramenta, arma alguma nas mãos, ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito. O Espírito Santo, ele se apossa dos nazireus, verdadeiramente santos, e eles matam os leões que os enfrentam. O Espírito Santo se apossa de quem é santo. Eu quero falar às pessoas aqui
que estão em casa, que nem conseguiram vir no culto, porque estão sendo devorados pelos leões espirituais. Porque o leão já roeu a sua santidade, já fez você pecar de novo, e você está com tanta vergonha que nem na igreja não aparece. Sabe por quê que os leões estão lá devorando você? Porque o Espírito Santo não se apossou de você. Porque o Espírito Santo se apossou de Sansão. Nenhum leão espiritual é páreo para um crente santo. Se o crente soubesse que o que ele precisa é ser puro, isso é suficiente para o Espírito Santo entrar nele. Mas às vezes ele ora muito, mas é sujo. Às vezes ele jejua muito, mas é impuro. Às vezes ele é muito religioso, mas ele não sabe o que é santidade. E apesar de toda essa religião, o Espírito Santo não pode possuir, porque ele não possui vaso sujo. Mas Sansão ainda era virgem nesse momento. Eu quero mostrar no texto do livro de Juízes que todas as vezes que Sansão destruiu alguém ou alguma coisa pela sua força, ele só fez porque o Espírito Santo se apossou dele naquele momento. Leia comigo esses versículos aqui, ó. Começando com Juízes 14, o versículo 6, que é esse que eu acabei de ler, que diz: o Espírito do Senhor se apossou dele e ele despedaçou o leão. Agora olha o versículo 19 do capítulo 14. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele. Ele desceu a Asquelon e matou 30 homens. Não existe um relato no livro de Juízes de que Sansão falou assim: agora eu vou ser forte, agora eu vou derrubar isso. Olha para mim, o crente que está tentando vencer a carne na sua força. Agora eu vou vencer. Agora eu prometo a Deus que nunca mais eu faço esse pecado. Nunca mais eu olho uma pornografia. Nunca mais eu faço isso. Você está fadado a destruir, você está fadado a falhar de novo, porque você está indo na sua força. O Espírito Santo nem se apossou de você, você está indo na força da sua carne. Não tem nenhuma vez que Sansão matou ninguém, derrubou nada, sem o Espírito primeiro se apossar dele. Todas as vezes. Olha comigo o capítulo 15, o verso 14. Quando ele matou 1000 homens, o que aconteceu? Chegou a Leí. Os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele. E as cordas que ligavam os seus braços se tornaram como fios de linho que são queimados no fogo. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. O Espírito Santo está dizendo: toda vez que houver uma contrariedade do inferno contra um santo, eu vou me apossar e destruir a contrariedade. Come on, church! Toda vez que o inferno se levantar contra um santo, não um que proclama que é santo, não um que mostra que é santo, não um que tenta propagar a sua santidade falsa, mas um que realmente é puro dentro, o Espírito Santo vai encher essa pessoa e vai destruir, seja pornografia, seja tentação, seja namorado do mundo, seja música do mundo. Eu não quero saber qual é o problema que o inferno está trazendo. Uma pessoa santa será cheia do Espírito Santo. Agora, os crentes que andam na carne, que tentam vencer o mundo na carne, estão em pecado dentro da igreja. Estão em pecado dentro da igreja. Porque eles tentam fazer as coisas na força da sua vontade. Alguém diz comigo assim: quem matou aquele leão foi o Espírito Santo. Foi ou não foi? Sansão não tem crédito por nenhuma pessoa que ele matou. Nem o leão, que foi a primeira coisa. Ele não tem crédito. O Espírito Santo se apossou dele e ele despedaçou o leão. Você e eu não temos crédito por todas as vezes que nós vencemos um pecado, todas as vezes que nós vencemos a carne, todas as vezes que nós vencemos o mundo, todas as vezes que nós vencemos qualquer demônio que bateu na nossa porta. Nós vencemos porque o Espírito Santo estava lá. Come on, church!
Nós vencemos porque o Espírito Santo... Alguém celebra o ministério do Espírito Santo na sua vida? Alguém fala para ele: obrigado, eu não fui para a sujeira porque você estava dentro de... Come on, church! Eu não fui para a lama de volta porque você estava dentro de mim. Você me deu vitória, eu despedacei aquele leão, eu despedacei a pornografia, eu despedacei o sexo, eu despedacei a carne, eu despedacei o dinheiro, o que quer que seja, porque tu estavas dentro. Come on, alguém diz para Deus: tu és responsável por todas as minhas vitórias. Come on, church, fala de novo para ele: tu és responsável por todas as minhas vitórias. Nazireus não podem pensar, nazireus não podem pecar contra o Espírito que os fortalece. Não entristeça o Espírito que você precisa dele para matar os leões na sua vida. Agora tem uma coisa aqui, versículo 8, Juízes 14, versículo 8. Passado algum tempo, Sansão voltou para receber a sua esposa e, apartando-se do caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel, um favo de mel no leão morto. Come on, church. Escute o que eu vou falar. É mais fácil matar um leão vivo do que vencer um leão doce. É mais fácil matar um leão vivo quando o inferno ruge contra você de todas as maneiras e você corre para a oração e para o jejum e Deus te dá vitória, do que quando o Espírito Santo mata aquele leão, mas Satanás faz nascer um favo de mel nele. E agora ele não te pega mais com a intimidação, ele te pega com o mel. Come on. Homens e mulheres que venceram o leão vivo caíram no leão morto. Basta Satanás colocar um melzinho no pecado, adoça ele para você, tirou a malignidade dele, justificou na sua cabeça, falou para você: mas você está carente, mas você precisa disso. Deus vai entender você viver na masturbação, Deus vai entender você viver no pecado, Deus vai entender porque você é solteiro, porque você não tem ninguém. Deus vai entender você se vingar, porque afinal de contas essa vingança é doce demais. Deus vai entender esse mel que está na... Come on, church! Nessa manhã, pelo Espírito de Deus, eu estou denunciando o leão morto. É um leão que vai profanar o nazireu. Existe um favo de mel que nasceu no leão morto. O homem que venceu o leão vivo cai nas mãos do leão morto. Esse é o problema da igreja de hoje. Só porque o leão é doce, tem muita gente comendo morte na igreja. Presta atenção o que o Espírito Santo fala comigo. Satanás não é bobo. Quando ele produz uma música, ele produz uma música tão bela, tão bem arranjada, tão poderosa, que é irresistível para os jovens da igreja. Os jovens da igreja ouvem porcaria, ouvem morte. Por quê? Porque é bonito, porque balança você. Eu me lembro que eu estava na casa de uma pessoa lá em Brasília, e ao dormir naquela casa aquela noite, na madrugada, passou uma procissão de carnaval, era fevereiro, e passaram na avenida principal, para dentro do batuque, e fazendo aquela bagunçada, aquele batuque, e as pessoas crentes que estavam dentro daquele apartamento se levantaram para dançar, e elas falaram para mim: como você pode resistir a uma música dessa? É isso que Satanás está dizendo. Eu sei te convencer, eu sei chamar você para gostar do que eu gosto, da minha morte, da minha sujeira, da minha impureza. É esgoto, mas é doce. É morte, mas é doce. Você vai colocar na sua boca, na hora que você experimentar, você vai gostar. Eu duvido se você vai parar de comer a minha morte. Alguém clama por misericórdia. Porque a morte é uma morte doce. É uma morte doce. O texto do versículo 8 começa dizendo o seguinte: Sansão se apartou do caminho para ver o leão morto. Olha para mim,
jovens, homens, mulheres e todo mundo. Sansão ia descendo para receber a sua esposa. Se ele não tivesse se apartado do caminho, você nunca vai ver um leão morto se você não sair do caminho. Você nunca vai tocar numa coisa do diabo se você não sair do caminho. O primeiro pecado que Sansão fez foi se desviou do caminho para ir checar o leão morto. Não vai checar leão morto, não vai checar aquilo que o Espírito Santo matou. Por que você vai checar aquilo que o Espírito Santo já matou na sua vida? Por que você vai tocar de novo? Você quer saber alguma coisa do seu passado? Você quer mexer naquela menina que já saiu da sua vida? Você quer ir no Facebook investigar fulano que passou na sua vida? Você quer investigar aquilo que Deus já matou na sua vida? Toda vez que você sai do caminho para investigar um leão morto, eu te garanto, tem um favo de mel te esperando lá, e você vai gostar. Come on, church. My God. Por que você ainda está indo ver aquilo que o Espírito Santo já matou na sua vida? Se Sansão não tivesse saído do caminho, ele jamais teria encontrado aquele mel. Você nunca encontra o mel da morte se não se apartar do caminho. Eu vou sair com essa amiga, ela não é crente não, mas a gente vai sair, afinal de contas eu não tenho ninguém da igreja para sair. Vai investigar o leão morto, vai investigar o leão morto, eles vão te oferecer um favo de mel. Você pode até rejeitar no começo, você pode dizer, não, eu não toco nisso não, mas você vai ver que no momento que você experimentar, você vai sair beliscando o mel do diabo. Tem gente que não come muito não, mas ele fica beliscando. Deus está denunciando você nessa manhã. Você sabe por quê que Deus está falando essa palavra? Porque as pessoas que estão aqui são supostas a ir para o céu. Você sabe por que Deus está mais uma vez botando a gente na parede? Porque Ele está dizendo, o lugar que eu preparei para você são moradas de paz, de justiça, de santidade. Lá não entra prostituto, lá não entra mentiroso, lá não entra traidor, lá não entra impuro sexual, lá não entra roubador, lá não entra quem ama o mundo e as suas coisas, lá não entra. Então se eu não te purificar aqui, eu vou te perder. Se eu não te limpar aqui, eu vou te perder. Come on, church. Há um Deus santo em nosso meio e Ele está falando, sede santos porque eu sou santo. Eu sinto o fogo da santidade sobre mim. Eu sinto esse fogo já tem algumas semanas, que toda vez que eu vou orar, Ele diz, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Fala para a igreja que eu sou santo. O verso 8 diz que naquele leão havia um enxame de abelhas e mel. Satanás coloca mel naquilo que o Espírito Santo matou. É uma armadilha para pegar os nazireus. Pastor, eu posso fazer uma tatuagem? De onde você tirou essa ideia? De onde? A não ser que você foi olhar o leão morto que o Espírito Santo já matou. De onde você tirou essa ideia? Pastor, eu posso ouvir essa música? Essa pergunta não era nem para estar sendo feita. Aliás, você nem pergunta para o Espírito Santo, você perguntar para mim, por quê? Se você fosse perguntar para ele, você já sabe a resposta que ele ia te dar, porque ele já matou isso, ele matou esse leão, e você está dizendo, será que eu posso? O fato de você estar em dúvida já está dizendo que o Espírito Santo te botou a dúvida para você saber. A dúvida já é uma direção de Deus, dizendo, eu matei isso, eu rejeitei isso, por que você quer tocar nisso? Jovens, você pergunta para o Espírito Santo se você pode entrar aqui, ali e acolá. Ou você pergunta para alguém, o que você acha? Se você perguntar para alguém do lado, eu vou te falar o que a pessoa vai falar. Tem nada a ver. Sabe por quê? Quando você pergunta para alguém que está mais sujo do que você, ele só vai confirmar a sujeira que você está tentando entrar. Porque todo mundo está sujo ao nosso redor. E quem quer ser santo não pode perguntar a ninguém ao redor. Quem quer ser santo tem que entrar num quarto e perguntar para o Espírito Santo, ei, tem uma nova moda aí. Todo mundo está botando brinquinho na orelha. Todo mundo está fazendo tatuagem. Todo mundo está fazendo não sei o quê. O que você acha disso? Te garanto que ele vai te responder. Mas a igreja tal tem isso. Bom, cada um tem. Eu quero saber o que Deus tem para você.
Sabe por quê? Você usa o modelo dos outros para ser a sua régua. Ah, mas a igreja americana faz isso. Ah, mas a igreja fulano de tal, o povo tem a mente mais aberta. O Espírito Santo mandou você copiar alguém? Ou ele tem algo para dizer para você? É incrível. Tem alguns pastores que bebem vinho. Eles já me ofereceram garrafas de vinho. Mas o Espírito Santo falou para mim: você não. Minha pergunta é: por quê? Porque eles podem e eu não. Porque o Espírito Santo, ele quer fazer algo através de mim que ele não vai fazer através de outras pessoas. E o requerimento dele, para ele poder me usar de uma maneira, é me santificar de uma maneira que ele não santifica outras pessoas. Eu não quero ser a pessoa que Deus tolera a sujeira. Ah, isso aí, tipo assim, ele não vai servir para muita coisa, vamos tolerar isso aí. Eu não quero ser essa pessoa. Se o Espírito Santo matou algo, é porque ele rejeita aquilo. Eu queria dizer algo pesado nessa manhã. Por que a igreja de hoje é uma igreja mais impura do que a igreja dos anos 70 e dos anos 80 e talvez dos anos 90? Eu vou falar por quê. Porque naquela época, a igreja daquela época, no qual eu era criança naquela época, era uma igreja que não tinha celular. Eu quero dizer para vocês que o celular é um leão morto que Satanás encheu de mel. E a igreja de hoje come mel do leão morto todo dia. Eu vou te explicar a diferença da igreja dos anos 70. Em 76 eu tinha 10 anos de idade, tá? Em 86 eu já tinha 20 anos de idade. E em 96 eu tinha 30. E eu estava na igreja todos esses anos. Mas a igreja daquela época, por todos os pecados que os homens sempre tiveram, não tinham os pecados e a sujeira que a igreja de hoje tem. Por quê? Porque ela nunca tinha comido tanto lixo global, tantas imagens globais, tantos sons malignos do que a igreja de hoje comeu desde a infância. As crianças de hoje nascem no celular, elas nascem recebendo a sujeira do mundo na tela. Os adolescentes de hoje estão empanturrados de sujeira global, sujeira mundial, sujeira lá da África, sujeira de tudo quanto é país, está dentro da sua mesa, está dentro da sua casa, está no seu celular, está no toque do seu dedo. A igreja dos anos 70 não tinha acesso a essa sujeira, e essa é a razão porque eu digo que aquela igreja era um pouquinho mais pura do que essa. Os sentidos da igreja daquela época não estavam tão cheios de imagens, de músicas, de filmes, de pornografia. Para você ver uma pornografia, um homem ver uma pornografia naquele tempo, você tinha que ir numa revista, numa banca comprar uma revista. Até você conseguir sair de casa, fugir da sua esposa e comprar uma revista e esconder dentro de casa, você tinha uma dificuldade muito grande para se envolver com pornografia. Hoje não. Hoje não. A corrupção hoje é grande demais. É muito difícil ser santo hoje. É muito mais difícil ser puro hoje. Come on, church. Porque você acha que Deus está nos falando sobre santidade. O engano desse leão morto é que ele está morto, mas é doce. Satanás adocicou a morte para que as pessoas possam comer sem sentir que é morte. Quando os jovens da igreja ouvem música do mundo, e não é só jovem, não é só jovem, tem adultos da igreja que amam o tal do sertanejo.
aquela música suja do diabo, aquela música impura, aquela música da carne. E você que veio da roça, que acostumou a acordar com o rádio tocando, você não consegue se desligar da herança que entrou nos seus ouvidos quando você era criança. E tem crente na igreja que vive no forró, e o forró é uma música maligna, é uma música sexual, é uma música suja. E tem pessoas que se tocar um ritmo na igreja, e por isso que eu não coloco, porque eu já vi igrejas onde se você tocar certo tipo de música, o povo cai na carne, porque parece que a sujeira já está dentro deles, e se você tocar um forró na igreja com letra evangélica, eles começam a dançar igual eles dançavam no mundo, eles viram aquilo que eles já eram. Por isso que Deus diz para mim, não põe esse tipo de música, porque só vai excitar aquela sujeira que já veio da vida deles. Fala para mim se não é verdade. Alguém diz comigo, Deus é diferente. O que quer dizer? Ele é santo. Ele é puro. Ele não anda no forró. Ele não anda... Você sabe qual era a pior sujeira que existia nos anos 70 e 80? As novelas da Globo. Era só aquilo. Já era terrível, mas era só aquilo. A briga das igrejas dos anos 70, dos anos 80, era para os crentes sair da novela. Hoje, meu amigo, a novela perde fichinha. A novela da Globo dos anos 80 é fichinha para a sujeira que se vê hoje no celular. Eu digo para você, se você não escolher se santificar, você vai ser levado na correnteza, porque a correnteza está forte. E a correnteza está no toque do seu dedo na sua casa. Ela está lá. Incrível. Nada mais poderoso para sujar a gente do que uma imagem. Basta você estar rolando e ver uma imagem, aquilo suja você. Um som. Então, eu quero finalizar dizendo que você precisa discernir a morte que está nas coisas agradáveis que a tecnologia nos fornece hoje. Só não tem estômago para o lixo que está aí aquele que tem fome e sede da santidade do Senhor. Não há repulsa nas pessoas pela sujeira que está no celular. Eu vejo jovens da igreja amando grupos de música popular. Pessoas que têm demônios neles. E que, quando eles cantam uma música, eles estão ministrando os espíritos deles no seu ouvido. E você está abrindo a porta dos ouvidos para receber demônios. É desconfortável confrontar a sujeira hoje. Mas a igreja de Jesus continua santa. Ela não vai se adaptar em nenhuma geração. Ela não vai ser igual em nenhuma geração. Ela vai ser diferente. Ela vai ser santa. Ela vai repudiar a sujeira. Ela vai sentir nojo do que está no mundo. Ela vai rejeitar. Ela vai dizer, não, eu sou nazireu. Eu não toco nisso. Eu sou nazireu. Meus ouvidos não ouvem isso. Eu sou nazireu. Meus olhos não entram nisso. Meu corpo é santo. Minha vida é santa. Eu vou morar no céu. Por isso é que eu rejeito estas coisas. Então eu quero finalizar dizendo que a santidade é uma volta ao temor do Senhor. Então a questão da santidade não é uma questão de aparência de espiritualidade, do tipo assim, a gente usa certa roupa, a gente fala de um certo jeito, e também a questão da santidade não é que você quer ser melhor do que os outros. Não é. Porque tudo isso é religiosidade. Pode ser legalismo, mas não santidade. Eu vou te falar de onde nasce a verdadeira santidade. Ela está claramente descrita em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1. O Espírito Santo colocou estas palavras na boca do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 7,
no versículo 1, você vai encontrar a verdadeira motivação da santidade. E o texto diz: ora, amados, visto que temos tais promessas. Quais promessas? Promessa de ir para o céu, promessa de morar com Deus, a promessa de ser tirado de não ir para o inferno, a promessa de viver na eternidade. Visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Olha só isso aqui: aperfeiçoando a santidade aonde? No temor do Senhor. Qual é a verdadeira motivação para a santidade? O temor do Senhor. Quando você teme a Deus, você se santifica. Quando falta o temor, as pessoas começam a dizer: não tem nada a ver. Nenhuma santidade será aperfeiçoada, isso é, aumentará, será melhorada, nem buscada, se a motivação não for temer ao Senhor. Onde falta o temor do Senhor, faltará o desejo pela santidade e pela pureza. Eu só tenho mais um versículo para ler e hoje a gente está bem no horário. Eu não sei como você, vivendo no mesmo mundo que eu vivo, que é um mundo sujo, não está sofrendo pela santidade de Deus. Porque a igreja que vai para o céu, ela está sofrendo na terra. Ela pode não estar sofrendo perseguição de não fazer culto. Ela pode não estar sofrendo de não poder carregar uma Bíblia. Mas ela está sofrendo de ver a sujeira que está ao nosso redor. A igreja verdadeira está sofrendo. Ela está com o estômago embrulhando. Ela está olhando para as pessoas ao redor e vendo como vocês podem tolerar isso que está ao nosso redor. Então, se você não está sofrendo, você precisa pedir a Deus: onde está o meu senso de santidade? O texto que eu vou terminar é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Porque só esse versículo aqui dá uma mensagem profunda sobre santificação, que eu não vou pregar agora, mas o texto diz, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o próprio Deus de paz os santifique completamente. E o vosso espírito e a vossa alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor. Aqui o Espírito Santo está falando da totalidade da santidade que deve haver em nós. Deve haver santidade no espírito, na alma e no corpo. Todo o nosso ser seja plenamente conservado, puro, para o quê? Para a vinda do Senhor Jesus. Eu me lembro, eu era criança, eu vi um pastor fazer uma ilustração sobre a vinda de Jesus. E a ilustração que ele fez foi: imagina você que tem vários pregos em cima de uma mesa, e alguém vai trazer um imã muito forte em cima da mesa, e aquele imã, ele vai puxar os pregos, e ele estava naturalmente dando uma imagem sobre a vinda de Jesus, que Jesus vai vir até as nuvens, e Jesus simboliza aquele imã, e os crentes simbolizando aqueles pregos. Quando aquele imã chegar em cima dos pregos, ele automaticamente chupa aqueles pregos e eles se grudam nele, e ali você vê como realmente está descrito na Bíblia que vai ser a volta de Jesus. Só que o pastor falou o seguinte: imagina que vários daqueles pregos estão enferrujados, tão sujos, que ele vai passar por cima, mas o imã não vai puxá-los para cima. É isso que vai acontecer na vinda de Jesus, porque tem tanto crente cheio de tanta sujeira, que ele está tão pesado na terra,
o lixo é tão grande dentro dele. Eu não estou falando do lixo de fora, eu estou falando do lixo na alma, do lixo na mente, do lixo nas imagens, dos sentimentos do coração, dos desejos do coração, dos desejos da carne. Está tão pesado que ele não vai ser puxado para cima, ele não vai ser chupado, porque ele não está limpo, ele não está puro. Mas aquele prego que está novinho, aquele prego que está brilhando, aquele prego que está, ele vai subir imediatamente, não vai ter dificuldade para ele ser puxado para cima. Porque ele fala que o nosso espírito, alma e corpo devem ser plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus. Vou pedir a Rebeca, por gentileza, colocar aquela música Eu Quero Ser Santo, da Eixa. Enquanto quero pedir para a igreja, para nós virmos ao altar mais uma vez. E nós vamos orar juntos nesse altar. Quem quer ser santo, fala com o Senhor. Quem quer se limpar nessa manhã, mais uma vez. Santidade, santidade, santidade. Come on, church. Enquanto a música toca, você pode começar a orar. Você vai falando com o Senhor aí onde você está. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor.